Então, bom dia, boa tarde, boa noite, turma. A gente vai agora começar a aula 5 de hemodinâmica, a última aula da disciplina. Nessa aula, como eu tinha dito na aula anterior, a gente vai falar um pouco dos procedimentos de hemodinâmica, qual é a metodologia, como eles são feitos. E para atender o proposto pela ementa, a gente vai juntar isso, a gente vai falar sobre os tipos de procedimento, como é feito o procedimento e também como que para que patologia ele serve para diagnóstico ou para terapia. Então, eu queria que vocês parassem o vídeo aí agora, pegassem o material de anotação, que tem algumas coisas que não estão escritas no slide que a gente vai falar, principalmente sobre as patologias, mas isso é conteúdo da aula. Então, vamos para a aula de hoje. Fluoroscopia. Então, a gente já falou várias vezes aqui, a fluoroscopia é a técnica de obtenção de imagem da hemodinâmica. A gente falou várias vezes, a gente falou do equipamento, como é gerada as imagens, como é posicionado o paciente, para que seja gerado a imagem que vai guiar o procedimento de radiologia intervencionista conhecido como hemodinâmica. Então, a fluoroscopia é a técnica de imagem comumente utilizada na medicina para obter imagens em tempo real em movimento das estruturas internas de um paciente através do uso de um fluoroscópio. O fluoroscópio é componente do angiógrafo, né, que é o equipamento utilizado para as angiografias e todos os outros procedimentos de hemodinâmica. Na sua forma mais simples, o fluoroscópio constitui uma fonte de raio-x e de uma tela fluorescente entre a qual o paciente é posicionado. Como a gente viu na aula de equipamento, é assim que ele é posicionado. Dentro da fluoroscopia, dentro da hemodinâmica, a gente tem algumas técnicas. A angiografia é a técnica de diagnóstico mais utilizado na hemodinâmica. E a angioplastia é a técnica terapêutica mais utilizada dentro da hemodinâmica. Então, o que consiste a angiografia? Ou angiograma? É um método de realização de um exame radiográfico dos vasos sanguíneos por meio da injeção de contraste radiopaco no ambiente intravascular. Então, a angiografia é a obtenção de imagem através do fluoroscópio e utilizando a técnica de subtração e contraste radiopaco para diferenciar as estruturas vasculares, que são veias ou artérias. Então aqui a gente tem vários exemplos, uma angiografia de aorta abdominal e ilíacas com renais, do membro inferior, do membro superior aqui da mão, artérias renais, aqui a angiografia coronariana, que é uma das mais utilizadas dentro do processo de hemodinâmica. Então aqui a gente tem a angiografia. Quais são os tipos de angiografia que a gente tem? Angiografia abdominal, angiografia aórtica, angiografia aortofemoral, então que pega a aorta e as femorais, né? Pega as ilíacas até as femorais. Angiografia abdominal pega a aorta, mas pega também o tronco celíaco, artéria hepática, artéria gástrica, mesentérica, renais. Então, angiografia abdominal, todas essas artérias aí. Angiografia carotídea, né? Pega os vasos carotídeos, as carótidas, as artérias vertebrais. Angiografia cerebral, pega as carótidas também, e as vertebrais, e pega lá aquele polígono de Willis, né? Aquele sistema cérebro basilar. Angiografia coronariana, que é a mais comum que a gente vê, angiografias periféricas de membros superiores, membros inferiores, angiografia pulmonar para pesquisa de trombo, né, para prevenção de tromboembolismo pulmonar, o TEP, né, angiografia renal, angiografia torácica da aorta torácica para procura de aneurisma, angiocardiografia, que aí vai ver tanto os vasos quanto as câmaras, os ventrículos, os átrios do coração.
arteriografia, que é o estudo das artérias no geral, linfografia, que é o estudo dos vasos linfáticos. Aí a gente está falando de um sistema linfático, que também tem outros tipos de vasos, que são os vasos linfáticos, e flebografia, né? Somente estudo de veias aí. Então todos esses são tipos de angiografias, né? Só para ilustrar aqui, a gente tem aqui, por exemplo, a gente vai ter aqui os diagnósticos que as angiografias podem nos fornecer. Então, estudo de doença vascular obstrutiva ou aneurismática, isso daí pode estar presente em qualquer artéria do corpo. Estudo de fístulas arteriovenosas de malformações vasculares em geral, então também qualquer dessas angiografias que a gente viu aí pode estudar essas fístulas arteriovenosas, que eu vou mostrar mais para frente o que se trata. Avaliação de massas tumorais no intuito de definir sua vascularização. Então, o estudo de massas tumorais através de angiografias para definir quais são os vasos que tá irrigando aquela massa tumoral, para fazer um planejamento cirúrgico ou para fazer um procedimento de embolização para tratar aquele câncer ali. Estudo de doença cerebral isquêmica e hemorrágica, então aí para estudo de isquemia cerebral, no caso de AVC, AVE, né, AIT, acidente isquêmico transitório. Então, as angiografias servem para isso também. E pesquisas de hemorragia digestiva, é o padrão ouro para pesquisa de hemorragia digestiva, né? Assim como de outras afecções hemorrágicas e esquemas de território vascular visceral. Então, se tem algum vaso com furo, roto, que esteja causando uma hemorragia interna, sobretudo hemorragia digestiva, as angiografias podem mostrar onde é e ajudar também no procedimento de embolização para conter aquela hemorragia. Então, aqui a gente tem exemplo de patologias que são diagnosticadas através das angiografias. Então, por exemplo, doença vascular obstrutiva. Então, aqui, ó, quando aqui a gente tem um vaso normal, né, um vaso sanguíneo normal, com fluxo de sangue. Aqui a gente tem uma placa mole, uma placa aterotomatosa. Ela vai obstruir a passagem do sangue e isso vai causar uma isquemia naquele tecido, pode causar a morte daquele tecido por falta de oxigênio. Então é uma doença vascular obstrutiva. E aqui a gente vê aqui um procedimento de angiografia estudando esses vasos obstruídos aqui, ó. Então artéria femoral com várias placas moles causando obstrução e diminuição do fluxo do sangue. E isso aí pode causar claudicação intermitente, aquela dor na perna, dos braços. Então, por quê? Por falta de oxigênio, pode causar uma necrose. Então, uma doença vascular obstrutiva ela pode ser estudada através de angiografia. Doença aneurismática. O que é o aneurisma? É quando o vaso ele tem seu calibre normal, a resistência do vaso é prejudicada, né? A resistência vascular é prejudicada e ele forma uma dilatação. Essa dilatação pode sangrar, pode romper, causar uma hemorragia irreversível e levar o paciente a óbito. Então, qualquer artéria do corpo pode ter um aneurisma, mais comumente acontecem nas artérias cerebrais ou na aorta. Aqui a gente tem um aneurisma de aorta abdominal, né? Tá vendo? O fluxo nas ilíacas lá aqui, ó, está comprometido porque o sangue está aqui a gente tem um tipo de aneurisma chamado aneurisma sacular. Aneurisma cerebral, aqui também tá vendo, ó, uma das artérias do cérebro tem aneurisma. Dependendo da localização desse aneurisma, se ele romper, a pessoa pode ter uma morte súbita, às vezes até inoperável, mas através de um procedimento minimamente invasivo pode ser corrigido isso. Mas aqui a gente tem exemplos de doenças aneurismáticas que podem ser diagnosticadas através de angiografia.
que isso aqui causa? Por exemplo, essa doença neurismática aqui, ela, às vezes ela pode ser assintomática, mas às vezes causa dor, causa inchaço abdominal, aqui causa dores de cabeça muito intensas, confusão mental e se romper leva até a morte, né? Então aqui a gente tem um exemplo. Fístulas arteriovenosas. O que é uma fístula? Toda vez que vocês tiverem escutar esse termo fístula, é quando duas estruturas distintas se juntam patologicamente ou através de um procedimento. Então, por exemplo, pessoas que fazem hemodiálise, precisa se realizar uma fístula feita pelo médico, onde ele junta uma artéria e uma veia para tornar o vaso mais calibroso e fazer a hemodiálise. Isso daqui é um procedimento técnico, mas também essas fístulas podem formar espontaneamente e caracterizar uma patologia, e isso pode ser estudado através de uma angiografia. Então aqui a gente está vendo uma fístula em um membro, né, uma artéria e uma veia fundindo. A gente vê muito isso em membro superior, membro inferior. Muito comum acontecer fístulas arteriovenosas cerebrais. Então aqui, ó, artéria e veia cerebral junta, e isso daqui compromete o fluxo sanguíneo local. Então também pode ser estudado aí através das angiografias. Massas tumorais. Então, o estudo da massa tumoral, que a gente tem uma arteriografia renal esquerda antes de uma embolização, e as setas indicam o contorno do angiomiolipoma renal localizado no poro inferior. Então, o angiomiolipoma é um tipo de massa tumoral, não é maligno, mas é uma massa que pode causar compressão e tudo. Então, aqui a gente está vendo aqui como é feita a irrigação dela através de uma angiografia. Então, se for operar aqui, vai saber onde tem que cauterizar o vaso para não ocorrer uma hemorragia. Então, o planejamento da remoção dessa massa ou então procedimento de embolização é guiado por uma angiografia, tá? Aqui é um tumor muito comum de acometer o rim, que é o angiomiolipoma. Angiografia cerebral revelando características de embolia e obstrução de ramos distais da artéria cerebral média esquerda. Então aqui, ó, tá vendo, ó, trombose cerebral. Então a trombose é um trombo que chegou lá na artéria cerebral, causa isquemia, e isso pode causar AVC, AVE, né, que é AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico. É uma doença isquêmica, né? Então falta oxigênio no tecido cerebral e ele morre, podendo causar sequelas irreversíveis no paciente. Então aqui a gente tem um trombo, uma oclusão da artéria cerebral média, né? E aqui, através de um procedimento de cateterismo, ele já foi corrigido, foi aberto. Então aqui a gente tem a oclusão da artéria cerebral média e uma suboclusão da artéria cerebral anterior, né? Então esse estudo de AVC, AVE, AIT, a gente pode fazer nas angiografias cerebrais. Também é um método de diagnóstico. Hemorragias digestivas. Hemorragias digestivas, como eu falei para você, padrão ouro são as angiografias para estudar. Por quê? Porque quando chega aqui o catéter lá, né, e injeta o contraste, tá vendo aqui, ó, aqui uma arteriografia de artéria mesentérica superior. Então aqui a gente está observando, ó, que o contraste está saindo para a cavidade abdominal, está saindo do vaso, está vazando literalmente, né? Então através aqui, ó, se observa extravasação do contraste através da artéria pancreático-duodenal inferior. Aqui nessa figura aqui a gente ainda vê a artéria mesentérica superior com pseudoaneurisma, né? A gente está vendo aqui o pseudoaneurisma associado, e realiza-se embolização com microcatéter. Então, conseguiu ver aqui onde é que está furado, onde é que a artéria está vazando, o contraste aqui onde é que está tendo hemorragia, através de um procedimento de embolização, né? Um êmbolo induzido vai tamponar esse buraco aí,
e vai parar esse sangramento. Então, angiografia para hemorragia digestiva padrão ouro em diagnóstico, né? É sempre o melhor. Tá, então agora a gente vai falar um pouco dos procedimentos terapêuticos. Então a gente falou de diagnóstico através de angiografia, agora a gente vai falar de angioplastia. Angioplastia transluminal percutânea é conhecida também por angioplastia por balão ou simplesmente angioplastia. É um procedimento minimamente invasivo no campo da hemodinâmica que tem como finalidade desobstruir por expansão artérias ou veias obstruídas, restabelecendo assim o lúmen e o refluxo normal do vaso sanguíneo. Em geral, é o procedimento recomendado para tratar aterosclerose e na desobstrução de vasos sanguíneos com formação de placas de gordura ou trombos de sangue. Né? Essa trombose aí, geralmente ela é venosa e os outros geralmente são arteriais. Então a angioplastia é um procedimento terapêutico, diferente de angiografia, que é um procedimento diagnóstico. Mais comuns as angioplastias coronarianas e periféricas, né, das artérias coronárias e de artérias periféricas, principalmente membro superior e inferior. Angioplastia coronariana. Então, a angioplastia coronariana, a intervenção coronariana percutânea é o tratamento não cirúrgico das obstruções das artérias coronárias por meio de catéter balão, com o objetivo de aumentar o fluxo do sangue do coração. Então aqui, por exemplo, a gente tem mostrando aqui ampliado uma parte de DA da artéria coronária descendente anterior, né? Tá vendo aqui, ó, a artéria coronária esquerda bifurcou aqui em DA. Então o catéter chega lá onde o vaso está mais estreito, o balão é inflado, então restabelece o fluxo normal de sangue aqui, retira o catéter, mas deixa o stent, né? Então isso aí é o cateterismo, angioplastia coronariana. Então aqui a gente tem essa lesão aqui, ó, DA, depois da angioplastia com utilização do balão, restabelece a luz normal do vaso, então o coração, essa parte do coração aqui volta a ser irrigada normalmente. Isso daí é uma angioplastia coronariana, um dos procedimentos mais comuns dentro da hemodinâmica. Então aqui a gente tem mais exemplos, né? Lesões encontradas em A aqui, ó. Então aqui tem lesões obstrutivas aqui, ó, tá vendo, ó? Que é o tronco coronariano esquerdo aqui, artéria descendente aqui tem obstrução. Aqui NIC aqui, ó, a gente pode ver o resultado após a angioplastia. Então colocou o stent aqui naquela região aqui, ó, tá vendo, ó, essa região aqui da descendente anterior, agora tem um stent e volta-se o fluxo normal de sangue. Então aqui é um procedimento de cateterismo. Angioplastia periférica. Então, por exemplo, a gente tem o mesmo procedimento, só que angioplastia periférica é um tratamento também não cirúrgico das obstruções em artérias periféricas para correção de doenças vasculares. Agora, não são artérias do coração, são outras artérias. Que, por exemplo, a gente tem uma obstrução na artéria ilíaca, tá vendo que o fluxo aqui na ilíaca esquerda não está passando nada. Então, aqui em A é o pré-procedimento e em B pós-procedimento. Então, a oclusão da artéria ilíaca comum em A, em B o local já está recanalizado com o uso do endoprótese. Já colocou o stent aqui e voltou o fluxo numa artéria periférica e não numa artéria do coração. O mesmo procedimento, porém em outra artéria. Aqui, por exemplo, a gente tem uma angioplastia pediosa. Tem uma obstrução em uma artéria lá no pé, na artéria plantar. Isso daí, ó, tá vendo? Ó, causa inchaço por causa do sangue que não retorna, causa isquemia, pode causar necrose. Depois, aqui a utilização do stent para corrigir o fluxo sanguíneo e depois uma angiografia de controle para ver que já está restabelecido normalmente o fluxo. Aqui a gente tem uma obstrução em artéria subclávia, então o sangue não chega no membro superior direito. Isso aqui, ó, falta de oxigênio, a circulação aqui é comprometida,
as células começam a morrer, causa inchaço, causa trombose venosa, causa isso aqui que é a necrose, né? Então a pessoa pode correr o risco até de perder esse braço, tá vendo? A obstrução faz o sangue até se acumular. A gente pode ver aqui a subclávia obstruída e aqui ela até bem dilatada. Então, com a correção disso aqui, pode restabelecer o fluxo sanguíneo. Pode ser que já seja irreversível, o paciente perca até o membro por causa da demora para fazer o procedimento de angioplastia. Outro procedimento que a angioplastia pode fazer é a colocação de endoprótese. Então aqui a gente tem um aneurisma de aorta, tá vendo? Ó? A aorta está aneurismática. Isso daqui pode romper, causar um sangramento abdominal, né? Uma hemorragia abdominal. Se isso não for corrigido, o paciente pode vir a óbito. Então, foi diagnosticado. Aqui tem vários tipos de diagnóstico para uma aneurisma de aorta. Pelo ultrassom, ó, aorta dilatada, pela tomografia, aorta dilatada, pela angiorressonância magnética também a gente pode ver, e aqui pela angiografia, né? Então, um aneurisma saccular aqui, caracterizado pela angiografia. Através da angioplastia, pode colocar uma endoprótese, uma telinha que vai aumentar a resistência daquele vaso, impedir que ele rompa, que aconteça o sangramento e o paciente possa vir a óbito. Então, angioplastia para uma correção de aneurisma também é possível. Tá. Cineangiografia. Cineangiocoronografia, né? É o CAT. Vocês vão ouvir muito esse termo, que é o termo mais comum de se ouvir dentro da hemodinâmica. O CAT. Cineangiocoronografia. Aqui eu trouxe para vocês só para vocês terem ideia como é feita a obtenção da imagem. Então, por exemplo, o paciente deitado lá na mesa, a gente vê aquele braço em si, ele vai girando, né, através do pedal, você gira ele. Então, por exemplo, se a gente quer estudar aqui tronco coronariano esquerdo com artéria circunflexa, com artéria descendente anterior, o melhor aquisição é aqui em PA ou então cranial de 40 graus. Então a gente mexe o braço para essa posição. A gente quer estudar artéria coronária direita, então RAL 40 graus. Então pegando aqui da lateral e girando o braço do lado esquerdo para o direito, a gente consegue ver com nitidez essa artéria coronária direita. Também aqui 50 e 30 graus, a gente consegue ver as artérias, o tronco coronariano esquerdo, artéria circunflexa e a descendente anterior de frente, então com 50 graus, ou então cranial 30 graus. Então assim, só para vocês terem ideia como vai ser conduzido o aparelho para que o cardiologista consiga visualizar as artérias da maneira que ele quer para estudar os vasos. Então, assim que é feito uma cineangiocoronografia, o CAT, tá? Que aqui a gente tem o CAT, né, a cineangiocoronografia, evidenciando, né, os vasos da forma que o cardiologista quer ver. Então, seio coronariano esquerdo, né, que está aqui em A, ele está querendo ver o seio coronariano esquerdo, então ele coloca a mesa numa posição. Aqui em B, ele quer, aqui em C, ele quer ver uma artéria coronária dilatada aqui, né, depois da injeção do contraste, então ele coloca em outra posição. Então, assim que é feito o CAT, né, que é um procedimento muito comum em hemodinâmica. Outro procedimento terapêutico. Então, a gente está falando de procedimento terapêutico na hemodinâmica. Colocação de válvula aórtica percutânea. Então, um procedimento minimamente invasivo que permite a correção da redução do diâmetro da válvula aórtica. A válvula que é implantada permite restabelecer volumes normais de passagem do fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Então aqui uma colocação de válvula aórtica. Como eu falei para vocês na aula anterior,
todo procedimento de cateterismo pode ser utilizado para substituir qualquer uma das válvulas do coração. Aórtica, tricúspide, bicúspide, pulmonar, através do cateterismo consegue fazer esse procedimento. Então aqui a gente tem um implante percutâneo da válvula cardíaca na válvula nativa. Então aqui, ó, tá vendo, ó, a válvula tem o problema, uma válvula problemática aqui em B, e aqui tem a prótese, que é a nova válvula que vai ser colocada. Então aqui em A, a visão superior da válvula cardíaca percutânea, feita em folhetos pericárdios saturados com stent de ácido inoxidável expansivo por balão. Aqui em B a gente tem a visão superior da válvula expandida no interior da válvula aórtica nativa na posição subcoronariana. Então aqui a gente tem a válvula do próprio paciente. TCE, tronco da artéria coronária esquerda, válvula implantada na válvula aórtica nativa. À esquerda, a insuflação de balão. Isso aqui já é em C, na insuflação de balão. No meio da válvula implantada na parte média da válvula aórtica nativa, empurra para os lados foletes calcificados. À direita, a angiografia supraórtica realizada após o implante percutâneo da válvula aórtica mostra a ausência de regurgitação aórtica no implante e leve regurgitação paravalvar, né? Então, aqui foi corrigido o refluxo, mas ainda tem uma pequena regurgitação aqui paravalvar, paralela à válvula. Então, os dois ossos coronarianos estão desobstruídos, removida a prótese de valvar, a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita, que a gente pode ver elas passando aqui. Então, aí uma colocação de válvula aórtica percutânea num procedimento de hemodinâmica, substituição de válvula. Isso é quando a válvula é calcificada, está com muita calcificação a válvula, ou então ela está infuncional por um defeito congênito, pode substituir através deste procedimento. Tá, embolização e quimioembolização. O que é embolização e quimioembolização? É um procedimento aplicado clinicamente há mais de 30 anos. A embolização consiste na obstrução intencional de um vaso em uma determinada região do corpo, a fim de impedir o fluxo sanguíneo nesse local. Então, a embolização, através do cateterismo, consegue obstruir de forma intencional um vaso para ele parar de passar sangue. Então, por que a gente ia querer que obstruísse um vaso? Cortar a circulação no lugar. Número 1. Se estiver sangrando, então, igual eu mostrei lá na hemorragia digestiva, está sangrando o vaso. Então, eu quero embolizar, colocar um êmbolo naquele sangramento para ele parar de sangrar. Então, a partir de um procedimento de embolização, eu parei o fluxo ali. Parei a hemorragia com isso. Número 2. Quando eu quero impedir que o sangue irrigue um tumor, porque o tumor ele se alimenta como qualquer órgão, mas eu quero que ele morra, né? Quero destruir o tumor. Então, eu interrompo através de uma embolização o fluxo sanguíneo para aquele tumor. É um procedimento de hemodinâmica para tratar um tumor. Associado a isso, a gente ainda tem a quimioembolização, que é a combinação da injeção local de medicamentos de quimioterapia com o procedimento de embolização para tratar o câncer. As drogas anticancerinas são injetadas diretamente no vaso sanguíneo que alimenta o tumor e o agente embólico. Então, o tumor está lá, você aplica direto o quimioterápico para encher o tumor de quimioterápico e depois o agente embólico para causar a embolia naquele ponto e parar de circular sangue e nutriente para aquele tumor. É a associação da quimioterapia com a embolização, ambos para tratar o tumor. Isso é um procedimento de hemodinâmica terapêutico e serve para vários tipos de tumor, sobretudo os tumores hipervascularizados, que tem muitos vasos irrigando. Então aqui uma angiografia renal demonstrando pseudoneurismo pós-nefrectomia parcial que evoluiu com hematura macroscópica, realizado tratamento de embolização com bobinas. Então aqui a gente tinha um paciente que tirou o rim, né, tirou uma parte do rim, né, na verdade, né, porque tinha um tumor, alguma coisa, só que ficou sangrando, ficou causando sangue na urina, hematúria. Então aquele procedimento lá de remoção deixou um sangramento. E aqui acessou lá com um catéter e colocou a bobina lá para gerar um êmbolo e parar o sangramento. Procedimento de embolização para parar
o sangramento. Então aqui a gente vê que foi embolizado esse vaso que estava sangrando. Aqui a gente tem uma angiografia pré-tratamento e pós-tratamento com embolização seletiva, mostrando o resultado em paciente com neoplasia de próstata previamente ressecada, apresentando hematura por recidiva loco-regional do tumor. Então aqui na próstata ainda tinha um tumor, foi feita a embolização para conter o sangue que estava chegando ali e estava até vazando de alguma forma para a bexiga e saindo na urina, e foi corrigido, foi colocado lá um agente embólico para conter esse sangramento. Tá, agora vamos para o último tipo de procedimento utilizado em hemodinâmica terapêutica. Na verdade, primeiro a gente vai ver a parte diagnóstica, que é o estudo eletrofisiológico que pode ser feito pelo procedimento de hemodinâmica. Que é esse estudo eletrofisiológico? É uma forma de cateterismo cardíaco que visa estudar o funcionamento do sistema elétrico do coração através da introdução de catéteres 2 a 3 por via venosa, a mais comum, ou por via arterial. Através do estudo eletrofisiológico, ainda é possível identificar o mecanismo e o local de aparecimento de certas arritmias cardíacas. É utilizado para diagnosticar distúrbios elétricos no coração. Então, um procedimento que geralmente é feito toracicamente, né, faz o acesso ali pela subclávia, geralmente, chega lá nas partes de comando elétrico do coração. A gente sabe que o coração é um órgão independente do sistema nervoso central, então ele tem sua própria eletrofisiologia. Então, aqui, por exemplo, tem três catéteres para estudar 3 regiões, né, elétricas do coração. Aí é feito uma espécie de eletrocardiograma local pelo catéter e estuda a arritmia para saber de onde está vindo aquela arritmia do coração, para ter certeza que a arritmia está vindo daquele ponto e a partir daí tratar naquele ponto a arritmia cardíaca. É o coração bater fora do ritmo. Isso pode causar até paradas cardíacas, né? Depois vocês dão uma pesquisada melhor sobre isso aí, né? O sistema de fibrilação ventricular causados por arritmia, mas é isso que faz o estudo eletrofisiológico através de hemodinâmica, através de um procedimento de cateterismo. Então aqui, ó, visão do mapeamento em foco da arritmia abaixo da válvula tricúspide. Então aqui, ó, chegou lá com o catéter, posicionou o catéter, estudou essa região aqui do feixe de His, uma região elétrica do coração responsável pelos batimentos, e descobriu que a arritmia estava vindo de lá. Aí aqui, ó, vai gerar alguns tipos de imagem um pouco diferente lá do que aquela das angiografias, porque aqui é um estudo da eletricidade do coração, dos impulsos elétricos no coração, e através desse estudo, desses gráficos aqui, né, o cardiologista consegue saber de onde está vindo a arritmia, e através de outro procedimento que a gente vai ver agora, ele consegue corrigir. Então, primeiro procedimento utilizando eletrofisiologia do coração e utilizando a hemodinâmica é a ablação por radiofrequência. A gente já comentou em aulas anteriores. Então, a ablação de radiofrequência é uma modalidade de tratamento de certas arritmias, na qual se aplica uma energia de radiofrequência sobre o local de sua origem, destruindo. Dependendo do seu resultado, o estudo eletrofisiológico poderá ser ou não seguido de uma ablação por radiofrequência. Ainda no mesmo momento, o estudo eletrofisiológico é realizado no centro cirúrgico, garantindo a maior segurança e a realização desse procedimento. Então, naquele próprio estudo eletrofisiológico, identificou, tem uma arritmia aqui. Aquele catéter ele pode emitir uma onda de radiofrequência, destruir aquela região que está gerando a arritmia para corrigir a arritmia. Então já é um processo terapêutico e não diagnóstico. Está fazendo uma intervenção terapêutica para corrigir um problema de arritmia cardíaca. Então tá vendo lá o catéter que faz estudo fisiológico, a onda de radiofrequência gera calor e destrói aquela região. Então aqui a gente tem
um procedimento de ablação, então um cateter especial direcionado para a região doente, com aplicação de energia de radiofrequência, o fio elétrico excente é eliminado, depois tira. Então aqui a gente tem uma fotografia mostrando a ablação por radiofrequência no uso de um probe, né, que é um dispositivo elétrico unipolar no endocárdio do átrio esquerdo e aqui no átrio direito. Então esse catéter aqui ele tem um dispositivo elétrico que destrói aquela região onde está gerando a arritmia. Então a ablação por radiofrequência é isso. É muito importante conhecer antes, fazer uma angiografia, conhecer ali aquela região, a veia onde vai passar, geralmente entra pelas veias pulmonares lá para acessar os átrios e fazer esse procedimento aí. Implante de marca-passo também é para corrigir um evento eletrofisiológico do coração, uma arritmia. O que esse marca-passo vai fazer? Marca-passo é um dispositivo elétrico que controla as ondas elétricas no coração e vai ditar o passo que o coração vai bater, né? Também é feito através de um procedimento de radiologia intervencionista, né? Então o marca-passo é implantado através de uma incisão, corte da pele na região torácica, embaixo da clavícula, através da incisão. Eletrodos são levados até o coração por dentro de veias calibrosas que passam pela região do ombro e vão até o coração. Então você já fez um raio-x, uma tomografia de um paciente que tem marca-passo, vocês vão ver essa imagem aqui. Então aqui está localizado um dispositivo elétrico, um eletrodo em uma região, aqui por exemplo no sinatrial, né, aqui já está em outra posição, ele vai marcar os passos do coração, como o coração tem que bater. Isso aqui é programado. Toda pessoa que tem um marca-passo, tem um técnico de marca-passo que programa ele. Muito importante, contraindicado para esse paciente aqui fazer ressonância magnética, porque o campo magnético da ressonância é muito alto e pode danificar esse aparelho e a pessoa gerar uma arritmia que pode ser até fatal. Pode ser também que você faça para fazer o procedimento, tem alguns marca-passos que permitem fazer a ressonância, mas o técnico tem que ir lá programar ele, desligar e ligar depois do procedimento. Então correção eletrofisiológica do coração através de um procedimento de radiologia intervencionista para corrigir o que? Arritmias cardíacas. Que a gente tem um procedimento, né? Fluoroscopia do mesmo jeito lá, aí está sendo guiado aqui, aí a gente está vendo aqui, tem um marca-passo, tem a bateria, essa bateria tem que ser trocada periodicamente, passou aqui por dentro da veia cava, chegou no átrio direito, chegou lá no ápice do coração e aqui está controlando os pulsos elétricos, o ritmo do coração para corrigir arritmias, para isso que serve o marca-passo. Então aí eu falei de algumas patologias, falei dos procedimentos de hemodinâmicas utilizados para a correção das mesmas. Então era isso que eu queria falar para vocês. No fórum a gente finaliza a matéria de hemodinâmica, para a gente tratando todas as dúvidas em todas as aulas que a gente teve, se vocês tiverem alguma dúvida, e depois a gente vai fazer a nossa avaliação final. Então isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado e até o fórum.